A nossa enquete, Marco, ela fala exatamente se o Grêmio deve renovar com o Renato para 2025. A tua impressão, já que você não tem essa informação. A minha impressão, ele é o último ciclo dele. Qual a tua? Então, Marco, é uma questão que eu acho que vai além do campo, sabe? Tem uma conexão Renato-torcedor que nesse momento está muito abalada por conta de... São 2 eliminações no intervalo de 2 semanas, né? Está muito abalada agora. Mas se essa enquete fosse feita pós-hepta do Gauchão, já ia se pedir a renovação para 2025. Eu tô vendo no Renato algo que eu não me acostumei a acompanhar nas coletivas dele. Ele está muito irritado nas coletivas. Ele está dando respostas duras para repórteres, fazendo cobrança, batendo boca. Que qualquer pessoa que já conviveu com o Renato, pô, quantas coletivas a gente já fez do Renato? O Renato não é esse perfil. Ele não é essa pessoa. Ele não é. Pelo contrário, ele é um cara que alivia o ambiente, faz uma brincadeira, distensiona. E dá pra ver na fisionomia dele que ele tá tenso, que ele não tá confortável com o momento que o Grêmio tá passando pelos resultados. Então me parece assim, hoje, o sentimento é de que eu acho difícil que o ciclo se renove para ano que vem. Acho que tem muito desgaste aí do que foi a novela Soares ano passado. Foi assim, teve muito... A gente dificilmente consegue quantificar como foi essa questão na dinâmica do bastidor. Mas foi algo que desgastou muito o Renato, a novela Soares. A questão desse ano de não ter os reforços, da enchente, de jogar fora quase 2 meses, de não ter arena, dessa questão de estar sempre viajando. Isso é algo que pesa no ambiente, assim. E eu conversei com pessoas que conhecem muito o Renato, sabem como é que ele está se manifestando para amigos, para pessoas próximas, e tem esse relato de que ele está cansado, assim, dessa rotina, que vem nele alguém que está estafado pelo que se tornou trabalhar hoje no futebol no Brasil, porque é muito jogo, muita viagem, a cobrança por resultado no primeiro jogo da temporada já é grande. Então é uma rotina que o Renato talvez precise de uns dias aí para definir no final da pré-temporada se ele vai aceitar ou não. Acho que tem até um componente eleitoral na disputa do ano que vem. A gente, para quem não lembra, ano que vem... É um ano de eleição, se o Guerra quiser a reeleição, ainda é um ano muito importante. Exatamente. E um ano que o Grêmio pode ser octa, então o Campeonato Gaúcho, a gente já pode se preparar, vai ser o mais explosivo dos últimos 50 anos. Mas assim, muito certo, esse octa está muito vivo na memória do torcedor do Grêmio, na direção do planejamento que vai ser feito. Se esse ano o Grêmio fez investimentos para a janela de julho, a janela de janeiro do ano que vem vai ser a forte, porque esse octa vai ser importante. E a questão eleitoral do Grêmio, a gente sabe que, bem ou mal, o Renato tem fator nisso, né? E a gente ainda não sabe. Hoje é muito difícil de desenhar quais serão as chapas, quem vai ser aliado de quem, se o próprio presidente Guerra vai querer a reeleição, se ele vai tentar fazer um sucessor. E essas questões políticas no Grêmio, o Renato ele tem muita força com o torcedor, né? A gente viu, historicamente, o Grêmio é um clube que valoriza muito as figuras históricas, né? A gente viu na eleição de 2011, se eu não me engano, o presidente Odoni, vindo de uma questão da construção da arena, o torcedor do Grêmio estava super empolgado, pum, surgiu o Fábio Koff, um ícone do Grêmio, teve muita força. Veio a eleição do presidente Romildo ter o seu primeiro mandato. O Filipão foi um cara que foi muito importante naquele momento. Tinha a questão da arena, tinha uma questão de uma remobilização, mas a figura do Filipão, eu lembro, o Filipão não deu nenhuma entrevista coletiva, porque se o torcedor lembrar, 2014, Filipão volta da Copa do Mundo, 7-1 para a Alemanha, assume o Grêmio semanas depois e vai até o final do ano. E na última semana, ali perto da eleição, ele diz, eu vou ficar para o ano que vem se o presidente for o Romildo. Obviamente, naquele momento já tinha um encaminhamento de até por não ter uma chapa tão forte de oposição, mas assim, o Filipão é um cara que tem o ouvido do torcedor. E eu imagino que essa dinâmica se faça também com o Renato. Se o Renato apoiar alguém numa eleição no final de 2025, isso tem peso. Então é um elemento a mais nesse tabuleiro que vai se desenhar político do Grêmio ano que vem.